Desculpe, não posso ajudar com isso. Em tempos de incerteza e tribulação, as palavras de Joel ecoaram com uma urgência divina. Ele, um homem profundamente tocado pelo Espírito do Senhor, já havia visto visões que muitos não poderiam compreender. À medida que o povo de Israel enfrentava invasões e calamidades, Joel proclamava mensagens de arrependimento e esperança, revelando a promessa de Deus para com seu povo. Voltem-se para mim de todo o coração, dizia em alto e bom som, como se seu clamor pudesse atravessar o céu. A escuridão persistia, mas sua voz ressoava forte, lembrando o povo da misericórdia de Deus, que oferece a salvação a todos os que se arrependem. Joel 2, 12 e 13. E se vocês se voltarem, eu os restaurarei, assim como as colheitas que lhes darei. Enquanto o sol se punha no horizonte, uma presença divina envolveu os arredores. Uma brisa suave começou a soprar, como se as promessas de Deus estivessem prestes a ser reveladas. A multidão se aglomerou ao redor de Joel, os rostos ansiosos e preocupados pelo futuro incerto que aguardava. Ele percebeu que algo extraordinário se aproximava. Nos últimos dias, ele exclamou: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e seus jovens terão visões. Joel 2 horas e 28. Com essa promessa, um murmúrio percorreu a multidão. O que significava isso para eles? O que Deus estava prestes a fazer, no entanto, não foi apenas a esperança que cresceu naquele lugar. Os perigos das forças inimigas pairavam como sombras, e o medo se aninhava nos corações de muitos. As perguntas surgiam. O que cada um precisava entender era que a transformação não viria sem um custo. As palavras de Joel não eram apenas para inspirar esperança, mas também um convite a uma renovação profunda no coração. Enquanto o povo ouvia atentamente, Joel começou a sentir uma convicção crescente. Ele sabia que era seu dever clarificar o convite de Deus à redenção. Com seus olhos fixos no céu, ele clamou em fervor: Senhor, manifeste-se a estes teus filhos. Deixe-os ver a tua glória e saber que a salvação vem de ti. E então, como que em resposta ao chamado fervoroso, uma luz desceu e envolveu o terreno onde estavam. Era uma presença que ninguém podia ignorar. Os rostos se voltaram para o céu, e um temor reverente tomou conta dos corações de todos. As pessoas começaram a sentir uma comoção interior, um chamado maior do que suas circunstâncias. Porém, com o aumento da revelação vinha também a responsabilidade. Preparem-se para o que está por vir, Joel advertiu. Haverá sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Joel 2, 30-32. As palavras de Joel soavam como um eco dos tempos antigos de profetas passados, e a intensidade aumentava à medida que o Espírito do Senhor preparava o povo. A grande promessa estava se aproximando, mas também a grande tribulação. O chamado à ação, o convite ao arrependimento e a esperança de um futuro iluminado pendiam no ar, como se o próprio céu estivesse prestes a se rasgar. O que mais estava por vir? O que Deus tinha reservado para aqueles que permaneceram fiéis, e assim, o povo se reunia, coração palpitante, esperando revelações que mudariam suas vidas. Entretanto, nas profundezas do pensamento de Joel, uma nova percepção surgiu, algo ainda não revelado. Mas o que ele está prestes a fazer entre nós, pensou ele em silêncio, talvez seja apenas o início de um plano muito mais profundo. O mistério da vontade de Deus começava a se desdobrar. As estrelas começaram a brilhar intensamente no céu, como se cada uma delas estivesse atenta ao clamor do povo. A atmosfera estava carregada de expectativa, e Joel sentiu que, no âmago da multidão, havia uma mistura de esperança e incerteza. Ele, como mensageiro de Deus, sabia que o momento não era apenas de palavras, mas de ação. O que Deus estava prestes a fazer transcenderia a compreensão humana. Escutem, ó povo de Israel, ele gritou novamente, a voz se elevando entre os murmúrios. O Senhor nos chamou para algo grandioso. Ele não se esqueceu de nós, mesmo em meio à dor e à destruição. A promessa de restauração que ele fez não é apenas para nosso conforto, mas para que possamos ver sua glória manifestada entre nós. A cada palavra, a multidão sentia-se mais aberta ao chamado divino. Joel conhecia o peso de suas palavras.
Ele sabia que com a unção do Espírito ocorreria uma transformação não apenas nas circunstâncias externas, mas também internamente, no coração de cada homem e mulher. Era um chamado à santidade, à devoção verdadeira. As colheitas estão próximas, ele exclamou. Mas preparem-se, pois como a chuva geralmente vem após a secura, assim também a apostasia que nos cercava deve dar lugar ao retorno ao Senhor. Ajudem-se uns aos outros, busquem os perdidos, e estejam prontos para abraçar o que Deus tem para vocês. Nesse momento, 3 homens que se destacavam na multidão começaram a discutir entre si. Um deles, Eliã, era um camponês que havia perdido a família durante uma das invasões. Seu olhar era de dúvida. Como podemos acreditar novamente? Ele murmurou com a voz trêmula. Não fomos abandonados muitas vezes? As promessas parecem distantes demais e nossas esperanças, esgotadas. Os outros homens ouviram, e o espírito de incerteza parecia ganhar força entre eles. Foi nesse instante que Joel, percebendo a fragilidade daquela crença, decidiu ir até eles. Meu irmão Eliã, o Senhor conhece sua dor. Ele a viu e ela não passa despercebida. A promessa de restauração não é apenas uma ideia, é um acordo com o Criador, ele disse com compaixão. Ele ouvirá o clamor de quem o busca. Então, um fervor inexplicável começou a crescer entre o povo. Aqueles que se viam quebrados começaram a se unir, e com as palavras de Joel como chama, uma onda de arrependimento começou a tomar forma. As lágrimas começaram a rolar nas faces enquanto muitos se prostravam, clamando pela misericórdia de Deus. Restauramo-nos, ó Senhor, eles pediam em uníssono, e naquele ambiente, a presença divina tornou-se palpável. A luz que havia descido do céu começou a se intensificar, e uma figura luminosa surgiu entre as sombras, envolvendo Joel com sua majestade. Era como se os próprios céus se abrissem, revelando algo sobrenatural, indescritível. Ele entendeu que estava na presença do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Apocalipse 3:20, ressoou a voz poderosa em seu ser. A mensagem era clara. O convite à comunhão estava sendo dado novamente. Era um chamado à intimidade com Deus, uma renovação que afetaria gerações. Corações endurecidos estavam se quebrando, e novos filhos se levantavam, prontos para profetizar e levar o evangelho da restauração adiante. Mas entre a luz, Joel percebeu um detalhe perturbador: a sombra de um grande desafio se formava à medida que o povo se iluminava. O que se aproxima pode ser tanto esperança quanto provação, pensou ele. Ele compreendeu que o caminho da redenção estava alinhado com a luta contra forças que ainda não haviam sido plenamente reveladas. E nessa revelação, a visão se expandiu. Ele viu a nação de Israel como um farol em meio às nações, trazendo luz mesmo quando a escuridão crescia ao redor. Na profundidade de sua alma, sentiu que Deus estava prestes a fazer algo que pertenceria não apenas a seu povo, mas a todas as nações. Enquanto a multidão continuava em fervor, ele ponderava: mas o que isso significa? Realmente? Que luta se aproxima, e qual o propósito de Deus nas promessas que se desdobram? O mistério da vontade de Deus permanecia, mas a certeza de que ele estava em movimento era palpável. E, assim, a multidão se preparava para um novo amanhecer, sem saber que a luz da esperança também traria à tona a escuridão que precisava ser confrontada antes que as promessas se cumprissem plenamente. Uma brisa suave começou a soprar entre os presentes, como se o próprio Espírito de Deus estivesse circulando pela multidão, trazendo alívio e esperança. O fervor espiritual não cessava, e cada rosto refletia a luz recém-descoberta do Senhor. Ao mesmo tempo, Joel não conseguia apagar da mente a sombra que havia percebido. Ele sentia que algo mais profundo e imponente se aproximava, como um trovão distante que prenuncia a tempestade. Escutem, povo! O Senhor ainda fala, exclamou Joel, levantando suas mãos em sinal de autoridade. Ele está entre nós, e a cada um de vocês, ele oferece uma escolha. Assim como disse em Deuteronômio 30:19, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. As palavras ecoaram nas almas, como um convite ao arrependimento e à escolha. Os corações endurecidos começavam a interagir de forma nova, e Eliã, antes cheio de dúvida, levantou-se, agora com um semblante determinado. Sim,
Escolha a vida, ele bradou, como se cada palavra carregasse o peso de seu sofrimento e a esperança de redenção. Ao ouvir Eliã, outros começaram a se mover, e o clamor de rendição soou uma vez mais. Tornou-se um coro fervoroso, e muitos prostraram-se, pedindo perdão e buscando uma nova aliança com Deus. Joel, nesse momento, sentiu um ímpeto de fé crescer dentro dele, e a compaixão se espalhou pelo seu coração a cada súplica. Ele se lembrou do que estava escrito em Ezequiel 36, 26, Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. A cena era impressionante, lágrimas de dor se misturavam agora a lágrimas de alegria. O desespero de um povo estava sendo transformado em esperança. Mas, enquanto a luz transbordava, Joel ainda não conseguia ignorar a percepção de que uma provação eminente se aproximava. Ele se lembrou das palavras de Isaías 43, 2, Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te afogarão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Enquanto a multidão respondia à manifestação divina, uma voz ressoou, clara e profunda, com um tom que parecia vir dos próprios céus. Joel, meu discípulo, preste atenção, disse a voz. Prepara o meu povo, pois fará frente a provações que eles não podem imaginar, mas estas também são parte do meu plano redentor. Um calafrio percorreu a espinha de Joel ao ouvir essas palavras. Uma sensação de urgência apertou seu coração. O Senhor está prestes a revelar algo tremendo, exclamou ele. Enquanto buscamos por restaurar nosso relacionamento com Deus, também devemos nos preparar para as batalhas que virão. Somente através da fé e da união podemos resistir e triunfar. A multidão, agora erguendo-se em unidade, começou a orar com fervor, invocando a proteção de Deus sobre si e sobre suas famílias. A luz da presença de Deus parecia pulsar em meio àquelas vozes, elevando-se em um clamor poderoso. Mais uma vez, a sombra obscura surgiu na mente de Joel, uma imagem de adversidade e conflito. Ele entendeu que a rota do retorno ao Senhor não era isenta de desafios, mas, paradoxalmente, era a própria purificação que moldaria seu povo. Aqueles que perseverassem em oração e em confiança, encontrariam também a vitória. Com esses pensamentos, uma nova revelação irrompeu em seu espírito. A promessa de restauração não era apenas para um povo em particular, mas para as nações inteiras. Um dia, engrandecerei o nome do Senhor entre todos os povos, e aqueles que andarem nas minhas veredas verão a minha glória, refletiu em voz alta. Enquanto Joel compartilhava essas verdades, a atmosfera parecia carregar um peso espiritual. As feridas do passado começavam a cicatrizar diante dos olhos de todos. Mas ainda havia um mistério não revelado. O que significava essa luta que se aproximava, e como o povo poderia se preparar para enfrentar as escamas da dúvida e do medo? Preparem-se, pois haverá uma manifestação que desafiará sua fé. Gritou Joel, sem se deixar abalar pela incerteza que pairava no ar. O Senhor estava trabalhando por meio daquela tribulação, e todos tinham um papel a desempenhar. Ele sabia que esta era a parte inicial de um plano divino cuja revelação final ainda estava por vir. E assim, enquanto as vozes ecoavam nos céus, Joel contemplou, angustiado, a batalha que se aproximava, sentindo em seu coração que uma nova fase da história de seu povo estava prestes a ser escrita. O que seriam essas provações que testariam a fé de muitos, e como o plano soberano de Deus se desdobraria diante deles? A resposta estava pendente, aguardando o tempo certo para ser revelada. Enquanto a oração fervorosa continuava a subir como incenso diante do Senhor, Joel sentiu uma intensidade crescendo entre o povo. O arrependimento se transformará em uma resiliência palpável, corações antes endurecidos agora pulsavam com vida nova. No entanto, como um relâmpago que rasgava o céu, a inquietação persistia em sua alma, a sombra que prenunciava um juízo iminente. Despertem, adoradores do Altíssimo, exclamou Joel com uma voz que vibrava como aço. O Senhor revelará seus caminhos, e de todas as provações que enfrentaremos, surgirá um grande testemunho de sua glória. Ele nos preparará, já que a vitória é de nosso Deus. Pelo sopro do Espírito, muitos foram tocados, e o clamor da multidão é como um chão fervoroso que se preparava para receber a semente da palavra. No entanto, uma ansiedade especial tomou conta do coração de Joel.
Ele se lembrou de que nas Escrituras, os profetas sempre enfrentaram as tempestades com uma mensagem preconizada por Deus. Em Jeremias 29:11, o Senhor promete: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Inspirado pelo Espírito, Joel continuou: olhem ao Senhor, pois quando Ele nos guiar, é na escuridão que sua luz brilhará mais intensamente. E enquanto falava, vislumbres de um futuro promissor brotavam na mente de muitos. Eram dias onde a esperança superara o desespero, e a promessa de um novo começo começava a se concretizar. As vozes da congregação se uniram em louvor, enquanto a imaginação de Joel era guiada a visões de restauração. Ele falou do vale de ossos secos, como em Ezequiel 37, onde o Senhor trouxe vida onde havia morte, e ele via povos resplandecendo, acordando para a vida em Cristo. Mas no fundo do seu ser, uma intuição crescente o advertia. Algo não estava completo. Como um ferreiro molda o metal sob intenso calor, o povo seria forjado através das provas que viriam. Ele então se lembrou das palavras de Tiago 1:2-3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A congregação estava agora atenta, e Joel abaixou sua voz, como se falasse a um grupo de amigos próximos. As provações nos fortalecerão, mas preparem-se, porque virão dias de teste que chamarão nossas fé e nossos corações a se unirem mais do que nunca. O Senhor está levantando um povo que não apenas superará as adversidades, mas que também sairá de cada uma delas mais puro, mais forte. Foi nesse momento que uma luz sobrenatural cobriu o espaço em que estavam reunidos. A presença do Senhor parecia envolver a todos, como uma nuvem densa e adoradora. Uma ideia inspiradora começou a emergir no coração de Joel, uma revelação sobre como a nação seria usada para um propósito maior. Assim como o Senhor chamou os remanescentes de Israel para serem luz entre as nações, assim Ele estará conosco nos preparando para a grande colheita que se aproxima, proclamou ele, a emoção à flor da pele. Não se esqueçam, o Senhor não apenas nos salvará, mas também nos estabelecerá como seus testemunhos nas terras longínquas. E como se uma corrente elétrica passasse pela multidão, o fervor aumentou. As vozes se elevaram, a música começou a fluir, e o senso de unidade se solidificou entre os que ali estavam. Contudo, nos recessos profundos de sua alma, Joel ainda sentia a gravidade do aviso que lhe fora dado: a luta era inevitável. Preparai-vos, pois as portas das nações se abrirão, mas saberemos como atravessá-las somente se estivermos juntos, em unidade e em oração, instou Joel, e naquele instante, seus olhos se elevaram, e ele viu vislumbres do plano soberano de Deus se desdobrando como um pergaminho. A luta que se aproximava não era somente uma batalha reservada para o povo de Israel, mas uma revelação que transcendia gerações. E assim, ele contemplou a angústia da nação, mas também a esperança que se sustentava em cada promessa, quando tudo estiver às escuras, um novo amanhecer surgirá. Então, lembrem-se das palavras do Salmo 35, ao anoitecer pode vir o pranto, mas a alegria vem pela manhã. O que ele não sabia era que, no âmago de suas palavras, o verdadeiro confronto se aproximava. Os desafios não eram apenas teste de fé, mas um convite a um despertar divino. Os eventos, que estariam por vir, não seriam apenas uma revelação de um plano, mas um desvelar dos mistérios profundos de Deus. Estavam prontos para uma jornada que mudaria o curso de sua história. E assim, na expectativa acostumada à ação divina, Joel sabia que a resposta para as suas inquietações ainda não tinha sido encontrada. A revelação de Deus sobre o seu plano soberano pairava como um mistério nas alturas. O que seria o destino deles? Qual seria o papel de cada um no desenrolar desse grande propósito? A verdade quedava-se como uma promessa que ainda aguardava seu pleno desvelamento. Enquanto a luz sobrenatural se dissipava, Joel assentou-se em um rochedo à sombra de uma grande árvore. Os sons de adoração persistiam ao seu redor, mas sua mente estava mergulhada em oração, buscando discernir o que estava para acontecer. Ali, ele lembrou-se das palavras de Miqueias 6:8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom? E que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? De repente, um vento forte percorreu o local, parecendo trazer consigo um sussurro do céu.
Joel ergueu a cabeça e viu uma figura ao longe. Era um homem de aspecto austero, envolto em uma túnica simples, mas sua presença irradiava uma autoridade inegável. À medida que se aproximava, a congregação percebeu, e um profundo silêncio caiu sobre o ambiente. Pessoas de Israel! Proclamou o visitante, sua voz retumbando como o trovão. Eu sou um mensageiro do Senhor, enviado para anunciar que um novo tempo está chegando. Há uma colheita à vista, mas ela virá apenas para aqueles que estiverem preparados. Ouvindo isso, o coração de Joel pulsou rapidamente. Que devemos fazer, Senhor? Questionou ele, movido pelo temor e reverência. Arrependei-vos e voltai-vos a Deus com toda a vossa força, respondeu o homem. Pois assim como a alvorada traz a luz, assim o Senhor enviará um seu remanescente para preparar o caminho diante dele. Eles serão como raízes profundas, estendendo-se nas terras secas, e trarão vida onde houver desolação. A multidão escutava cuidadosamente, os rostos voltados para o mensageiro, seus olhos refletindo a esperança e a inquietação em seus corações. Joel sentiu que cada palavra se entranhava em sua mente, como as promessas do Senhor sendo plantadas com a força de um semeador. Escutai bem, continuou o mensageiro. Nos dias que se aproximam, o Senhor fará um exame de todos os corações. Não será um exame de força ou poder humano, mas de fé genuína e amor destilado. Somente aqueles cujas raízes estão profundamente ancoradas em sua palavra sobreviverão à tempestade que está por vir. O temor reverente tomou conta da assembleia. Joel sentia a urgência em cada palavra proferida e a necessidade de tornar-se canal do coração de Deus. Assim, ele se levantou novamente, seus olhos ardendo com uma nova determinação. Escutai, povo! Nos preparemos em espírito e em verdade. A voz do Senhor está clamando à sua casa. Será que podemos nos render à sua obra e nos unir em um só corpo? Um murmúrio de concordância ecoou entre os presentes, e Joel sentiu uma onda de unidade brotar entre eles. Não será pela força ou pela estratégia humana que venceremos, mas pela obediência ao chamado divino. O Senhor nos guiará através das dificuldades, mas precisamos ser honestos e prontos para ouvir a sua voz. Entretanto, a presença do homem continuava a pesar sobre o coração de Joel. Havia uma profundidade nas palavras que o incomodava. O mensageiro parecia saber de segredos ainda não revelados. A visão que tinha de um futuro incontornável diluía-se com a expectativa de que algo maior estava por vir. E lembrai-vos, disse o mensageiro em voz baixa, enquanto começava a se afastar, o que hoje parece luz e esperança, pode se tornar uma sombra. A verdadeira batalha da fé se desenrolará entre aqueles que dizem crer e aqueles que realmente creem. O Senhor vos exibirá o que é essencial. Estai atentos! Com essas palavras, ele desapareceu na penumbra, como se a própria névoa da noite o absorvesse. Joel, movido por um novo entendimento, sentiu a urgência de buscar mais do Senhor. O que o mensageiro havia alertado ainda ecoava em sua mente, cada palavra era um chamado ao arrependimento, mas também um convite à confiança na soberania de Deus. Ó Senhor! Clamou ele, caindo de joelhos. Revela-nos o que está por vir. Mantenha nossos corações firmes e unidos no teu propósito divino. Estamos prontos para o que vier, mas precisamos da tua revelação. Em meio ao fervor e à busca, a resposta divinal se aproximava. As nuvens no céu começaram a se aglomerar, prenunciando uma tempestade ou uma resistência divina. A questão ainda permanecia: o povo estava pronto para o que estava por vir? E qual seria o papel de cada um deles na revelação do plano soberano de Deus? O mistério continuava a pairar, envolto em expectativa e temor. As respostas viriam, mas o tempo exigia vigilância. Que surgiria em meio à tempestade? Enquanto a escuridão se aprofundava, o murmúrio da multidão se silenciava gradualmente, promovendo uma atmosfera de expectativa palpável. Joel, ainda em oração, levantou os olhos ao céu, e seu olhar se fixou nas nuvens que se aglutinavam como exércitos prontos para a batalha. Ele sentiu que algo estava por vir, e a inquietação em seu coração aumentava. Aquele momento não era apenas uma transição entre a luz e a escuridão, mas um portal para o que Deus estava prestes a revelar. Assim que os primeiros relâmpagos cortaram o céu,
a terra sob os pés de Joel tremeu levemente, como se a própria criação estivesse em agonia. Ele se ergueu, sentindo um urto no espírito que o convocava ao agir. Povo de Israel, ouça! Sua voz ressoou, agora imbuída de um desejo ardente. O Senhor nos chamou para um tempo de preparação, e não podemos hesitar. Entretanto, à medida que falava, um novo sentimento de temor começou a se apoderar dele. Com cada trovão que estrondava, ele se lembrava das palavras do mensageiro: a verdadeira batalha da fé se desenrolará entre aqueles que dizem crer e aqueles que realmente creem. Era um aviso que ressoava em sua alma, instigando-o a refletir sobre a verdadeira condição do seu coração e do coração do povo. Se houve um tempo para buscar ao Senhor de todo o coração, este é o tempo. Ele exclamou, sua voz agora quase um clamor. Arrepentamo-nos de nossos pecados e voltemos ao Senhor em humildade. Pois a tempestade se aproxima, e só os firmes na rocha permanecerão. Os presentes começaram a se mover, uns para orar em grupos, outros para se ajoelhar em reverência. A atmosfera estava saturada de um profundo senso de urgência e dependência divina. Joel permaneceu em pé, observando a cena que se desenrolava diante dele, e um sentimento de esperança começou a surgir em meio à tempestade que se aproximava. Ó Deus, ele gemia interiormente, deixa que nossas raízes sejam firmadas em ti. Que possamos resistir a tudo, mesmo quando os ventos fortes sopram. A resposta do Senhor não tardou. Com um clarão de luz, o céu se iluminou, e uma voz suave, mas poderosa, ecoou em seus ouvidos: Joel, meu fiel servo, não temas. Eu sou aquele que guarda o meu povo. Aqueles que se voltam para mim encontrarão abrigo. Prepara o teu coração e o coração do povo, pois grandes são os planos que tenho para vocês. A presença de Deus envolveu Joel, levando-o a vislumbrar um futuro glorioso, onde o povo de Israel seria trazido de volta à sua herança. Joel viu um remanescente unindo-se em adoração e serviço, e através deles, uma luz brilhante surgiria nas trevas. As visões de avivamento e arrependimento tornaram-se palpáveis. Ele sabia que a colheita prometida não era apenas uma imagem figurativa, mas manifestaria vidas transformadas e renovadas pela graça de Deus. Mas logo a visão se obscureceu, e a incerteza pairou no ar. Enquanto a tempestade se aproximava, Joel também percebeu que havia um preço a pagar. O que é que eu, Senhor, devo fazer? Pergunta fervorosa escapuliu de seus lábios, pedindo direção. Prepara o lado oculto do coração, a voz divina murmurou. Desperta os que estão dormentes e concede-lhes ouvir a minha palavra. A colheita está vinculada à nossa fidelidade e o poder que fluirá dela dependerá de quão profundos forem os laços de amor e fé que cultivais. Joel sentiu a intensidade do desejo divino enraizando-se em seu ser, um chamado não só para si, mas para toda uma geração. Ele voltou-se para o povo que agora se reunia. A revelação estava clara: a colheita não chegaria sem a disposição de cada pessoa para se submeter ao plano soberano de Deus. Amados irmãos, ele começou, o ardor em sua voz transparecendo. Estamos diante de um tempo decisivo. O Senhor está nos desafiando a ir mais fundo em nossa comunhão com Ele. Precisamos nos unir não apenas em adoração, mas em oração fervorosa. O Senhor clama por um remanescente poderoso que prepare o caminho. Estai prontos! Mas antes que pudesse terminar, um estrondo último de trovão cortou-o. Céu, e uma luz ofuscante rompeu no horizonte, trazendo consigo um novo mistério. Enquanto as lágrimas escorriam em seus rostos, o povo se voltou para Joel, seus olhos brilhando com a pergunta não pronunciada: o que era essa nova luz, e qual seria seu significado na soberania de Deus? As nuvens negras se aglomeravam, mas a esperança também começava a brilhar. A promessa de Deus de revelar seu caráter e propósito permanência pairava, e Joel percebeu que o estrondo da tempestade era apenas o início de algo sagrado que estava prestes a se desdobrar. Que novos capítulos aguardavam por aqueles que observavam atentos? Todos estavam prestes a descobrir, e a expectativa de um grande derramar se aproximava. As nuvens ganhavam forma majestosa sobre o povo, uma tela vibrante de tensão e expectativa, enquanto o som da tempestade se tornava um eco persistente na alma de Joel. Uma sensação de urgência dominava o ambiente, e o chamado do Senhor pulsava em seu espírito,
como um tambor batendo firme na sinfonia sagrada do céu. Senhor, o que revelas a nós neste dia? Ele murmurou, de joelhos, a terra sob os seus pés vibrando com a força do Altíssimo. A voz que antes ecoara em seus ouvidos agora retornava com uma nova claridade. Não temas, Joel, pois eu envio um sinal a meu povo. Grandes coisas estão por vir, muito além do que podem imaginar. Um vento forte soprou através da multidão, carregando consigo as vozes de oração e súplica, semelhantes a uma oferta que subia até os céus. A atmosfera eletrizada preenchia as almas, e Joel, movido pelo Espírito, levantou-se novamente. Israelitas, gritou, sua voz transbordando de autoridade, os céus falam. O Senhor traz uma revelação que preparará nossos caminhos e unirá nosso povo. Enquanto ele falava, as nuvens se abriram e uma luz dourada atravessou a escuridão, iluminando os rostos perplexos da congregação. A luz não apenas os iluminou, mas trouxe uma sensação de fervor renovado. Dentro de seus corações, antigas promessas e profecias começaram a ressoar. Lembrai-vos, continuou Joel, das palavras do profeta Ezequiel, que disse, eis que farei brotar de vós um renovo e levantarei um rei reto e justo. Ezequiel 34, 29 e 31. Este é o tempo em que o Senhor deseja manifestar a sua justiça e graça em meio a nós. Preparem seus corações. Um murmúrio começou entre o povo. Alguns se lembraram de sua herança, outros se uniram em louvor. A expectativa estava palpável, mas uma sombra de dúvida ainda lingerava entre os presentes. Havia aqueles que não acreditavam que o Senhor poderia mover-se de novo, que as promessas de avivamento eram apenas ecos de um passado distante. Mas Joel, reconhecendo a hesitação, persistia em sua convocação. A visão que o Senhor me deu não pode ser em vão. Ele levantará um remanescente que não se curvará aos ídolos nem se conformará com a iniquidade. Como está escrito em Isaías, eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, Isaías 43, 19. A nova luz que vemos agora é a sua resposta. No entanto, o vento da tempestade se tornava cada vez mais forte, e mais trovões ribombavam, como se a criação incentivasse o clamor fervoroso da voz profética. Joel, em sua fraqueza, levantou os olhos mais uma vez para o céu. Ó Senhor, estamos preparados para que tua vontade se cumpra. Somente nos conceda ouvir tua palavra e seguir teus passos. Então, um silêncio profundo envolveu a multidão. E em meio a essa quietude tensa, uma palavra ressoou, uma confirmação divina. Em verdade, eu manifestarei meu poder novamente. A tempestade purificará, e o fogo refinador não consumirá, mas transformará. Essas palavras penetraram na alma de Joel, e ele sentiu o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. Algo grandioso vem, ele proclamou, isto ecoando em seu coração, mas não sem a entrega total de nossas vidas ao Senhor. O que vocês estão dispostos a entregar? Quais são suas prioridades que devem ser deixadas de lado para ver a glória de Deus? As perguntas ficavam suspensas no ar, desafiando cada presente a olhar dentro de si mesmo, refletindo sobre o que estava verdadeiramente em jogo. A esperança e o temor se entrelaçavam, enquanto o povo começou a se unir em oração, buscando um renovado compromisso com o Senhor. Com uma última rajada de vento, as nuvens começaram a se dispersar, revelando um céu de um azul profundo. E enquanto aquela luz dourada se expandia, Joel percebeu que um novo capítulo da história da redenção se desenrolava diante deles. Assim como a criação responde à palavra de Deus, também nós devemos responder. As palavras estavam carregadas de significado, seu espírito ardendo com fervor. Mas antes que pudesse concluir, uma sombra deslizou nas profundezas do coração de Joel. Ele percebia que a mudança e o avivamento não viriam sem enfrentar as forças que se opunham à luz. Então, uma nova visão se apresentou a ele, revelando não apenas um futuro glorioso, mas também um aviso sobre adversários que não descansariam até ver a fé do povo derrubada. O que está por vir traz consigo uma batalha, e a força de toda a luz será testada. Preparai-vos, meu povo, para a luta que se aproxima. Pois o Senhor disse, a batalha é minha. E nesse momento, a dúvida se dissipou e a esperança começou a brilhar. Uma pergunta pairou no ar, carregada de expectativa: como nos prepararemos para o que está por vir?
Quais mistérios serão desvelados pelo Senhor? O futuro estava repleto de promessas, e todos aguardavam, com corações ardentes, a revelação da soberania de Deus que se desenrolava diante deles. Enquanto a luz do céu se espalhava entre o povo, um murmúrio de expectativa aumentava. Joel, percebendo a fervorosa conexão que se formava, levantou as mãos para os céus, clamoroso em oração. O vento continuava a soprar, e a luz dourada parecia dançar com a esperança que inundava suas almas. A multidão, agora unida em espírito, aguardava com corações pulsando por revelações. Mas, no fundo de sua alma, Joel sentia um peso crescente. Ele sabia que a batalha se estendia além do físico e que as forças das trevas se moviam nas sombras, preparando-se para se opor ao plano divino que estava prestes a ser desvelado. Escutai, ó Israel, ele declarou, sua voz ecoando nas profundezas da multidão. Assim como os filhos de Judá foram chamados para a batalha contra os Moabitas e os Amonitas, assim devemos estar prontos para enfrentar o que vem sobre nós. Não podemos nos esquecer das palavras do Senhor, não temais diante deles, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. As palavras de Joel ecoaram como um clamor atrativo, e a multidão começou a clamar em uníssono por coragem e força. Mas a firmeza de espírito era interrompida pela aparição de nuvens escuras que, apesar da luz, surgiam à distância. O céu estava mudando novamente. Vejo uma tempestade se aproximando, Joel continuou, com os olhos fixos nas nuvens. Uma tempestade que purificará, mas também separará os que são de Deus daqueles que estão longe do seu caminho. O Senhor está prestes a fazer algo novo, mas é necessário que estejamos alinhados com Ele. Somente assim poderemos ser os instrumentos de sua glória. Os corações começaram a estremecer, e um profundo silêncio caiu sobre a congregação. Cada um ali se sentia desafiado a refletir sobre sua própria vida e sobrenome. O que estavam dispostos a abrir mão para serem plenamente usados por Deus? Com a visão da tempestade em mente, ele se lembrou das palavras que o Senhor havia declarado a Moisés, Eu sou o que sou, Êxodo 3:14. É Ele quem está chamando cada um de vocês, e quem responde a esse chamado, será guardado nas suas mãos. As palavras de Joel pareciam encher o ar com eletricidade, e a resposta da multidão foi um clamor coletivo, nós responderemos. Mas, enquanto a luz andava ombro a ombro com a escuridão que se aproximava, Joel, em meio àquela comunhão fervorosa, sentiu um aperto em seu peito. Ele viu uma figura solene à distância, aquela sombra que sempre trazia confusão e dúvida. Era um espírito de divisão, camuflado nas vozes do desencorajamento entre o povo, pronto para semear desconfiança e temor naquilo que estava prestes a acontecer. Estamos em uma encruzilhada, povo de Deus, Joel exclamou, sua voz ressoando se elevando novamente. A escolha está diante de nós, continuar na conformidade do velho ou abraçar as promessas que o Senhor tem para nós. Ele não se esqueceu da aliança feita com nossos pais, nem das promessas que ainda estão por cumprir. Ele é fiel. Entre os presentes, alguns começaram a derramar lágrimas de arrependimento e desejo de se reconciliar. Outros levantaram as mãos, clamando por poder e coragem para enfrentar a provação que estava por vir. Preparem-se, pois a jornada não será fácil, mas o Senhor já vai à nossa frente. Como disse o profeta, este é o caminho, andai por ele, Isaías 32:21. Nós não estamos sozinhos, mesmo na tempestade mais feroz, ele prometeu estar conosco. No auge da sua declaração, mais trovões ribombaram, e relâmpagos rasgaram o céu. A figura sombria parecia hesitar diante da luz que emanava de Joel e do povo unido. Mas Joel sentiu que uma série de provações se aproximava, e o Senhor falava em seu coração, não te preocupes, pois cada teste será uma preparação para o que está por vir. Enquanto ele terminava, uma nova visão se formou em sua mente. Um renovo surgirá. O Espírito do Senhor se derramará e muitos conhecerão a verdadeira liberdade em Cristo. Mas será preciso esperar e, enquanto esperançosos, manter a vigilância. Pois o que está proposto é maior do que podemos imaginar. E assim, com a expectativa fervilhando, o povo se preparava. A batalha se aproximava, mas a certeza de que o Senhor estava com eles ressoava em cada coração.
Joel sabia que estava em jogo algo sobrenatural. As promessas se entrelaçavam, e um eco ressoava em sua mente: algo grandioso vem, e vós não estareis sozinhos nesse caminho. Enquanto as nuvens carregavam a tempestade iminente, uma última voz ressoou na mente de Joel: o que está por vir não é apenas um novo avivamento, mas uma revelação que mudará o curso da história de seu povo. Estai prontos, pois o Senhor revelou seus planos, e através de vocês, ele fará um sinal que ficará na memória das gerações. E assim, com um sentimento de tensão no ar e uma nova chama de esperança, a congregação aguardava, atenta ao desdobrar do propósito divino, sem saber ainda da grande batalha espiritual que viria. À medida que o ambiente pulsava com a expectativa do que estava por vir, Joel ergueu sua voz com um fervor renovado, chamando a atenção da multidão. Escutem, povo de Israel! A tempestade que se aproxima não é um mero sinal de caos, mas um aviso de que o Senhor está prestes a realizar a sua obra poderosa. Ele não deixará que seus filhos permaneçam na escuridão, em vez disso, ele levantará um povo que brilhará como luz nas trevas. As palavras de Joel ecoavam entre os rostos virados para ele, refletindo tanto a esperança quanto o temor. Ele podia sentir o peso da responsabilidade que estava sobre seus ombros, como se o próprio Deus estivesse impulsionando-o a revelar o que ainda estava escondido sob a superfície. Preparamo-nos, pois a colheita está prestes a ser abundante, mas a batalha que se aproxima exigirá de nós coragem e união, continuou Joel, reconhecendo que a unidade do povo seria fundamental. O que estava por vir exigiria não apenas fé, mas também ações comprometidas. Enquanto falava, a luz dourada que antes resplandecia começou a se intensificar, misturando-se com as nuvens escuras que se aglomeravam no céu. Joel sabia que aquela combinação de luz e escuridão simbolizava um tempo de confronto. No profundo de sua alma, ele sabia que a verdadeira batalha não seria apenas contra as forças externas, mas também contra dúvidas e medos internos que habitavam os corações do povo. Como o Senhor nos advertiu em Efésios 6:12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Portanto, preparem-se para as investidas do inimigo, que tentará nos desviar do propósito divino. Permaneçamos firmes, revestidos da armadura de Deus, a fim de que possamos resistir. O povo respondia, erguendo suas mãos para o céu, clamando por força e proteção. Joel viu um sinal de unidade crescendo entre eles. O fervor da oração aumentou, e as almas se elevaram em busca da orientação divina. Mas não se esqueçam, ele advertiu, sua voz penetrante, o arrependimento e a busca sincera por Deus são as chaves que nos manterão firmes durante a tempestade. Cada um de nós deve se examinar e se voltar ao Senhor, não só em palavras, mas com ações. O Senhor está à porta, e ele anseia por um coração contrito e quebrantado. À medida que as nuvens rugiam sobre seus cabeçotes, a atmosfera se tornava elétrica. Relâmpagos iluminavam o céu inquieto, revelando a verdade que Joel havia percebido. Lembrem-se do que está escrito em 2 Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a hora de voltarmos o nosso olhar para o Senhor, confiar em seu plano e nos preparar para sua intervenção. Neste momento, uma onda de fervor percorreu a multidão, e muitos se ajoelharam, clamando pela misericórdia divina. Enquanto isso, Joel, em oração intensa, buscava uma palavra de direção, e uma convicção intensa tomou conta do seu coração. De repente, uma nova visão se apresentou a ele, não apenas de dificuldades, mas de um resplendor divino que surgiria na encruzilhada da batalha. Eu vejo o Senhor trazendo um avivamento que transbordará em muitas nações. A luz de sua glória se manifestará em meio à escuridão, e muitos virão a testemunhar o seu poder. O povo começou a se levantar, alguns gritando de alegria, enquanto outros lançavam clamor e súplicas. Joel sentiu que o Senhor estava movendo as águas. A tempestade era, de fato, um prenúncio de renovo e realeza. No entanto, a sombra de incerteza ainda pairava. Joel, em meio à celebração, não podia ignorar que a batalha se estendia além do físico.
e vislumbres de uma luta espiritual inimaginável ainda pairavam sobre seu espírito. Mas para essa grande colheita, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, e é Ele quem prepara o caminho para nossas vitórias. Enquanto os prantos de adoração se elevavam e os ecos da expectativa preenchiam o ar, Joel finalizou: o que está prestes a acontecer não é apenas a realização de promessas passadas, mas um novo início. Espere pelo que está por vir, pois a glória do Senhor se manifestará entre nós de maneira que nunca imaginamos. Com isso, quando a luz a iluminava intensamente, a vontade soberana de Deus finalmente se manifestava, o tempo de preparação estava em andamento. Contudo, a verdadeira questão permanecia: quem permaneceria firme na tempestade que se aproximava e quem estaria pronto para lutar pela luz que há de vir? As palavras de Joel ecoaram como um chamado ao despertar, deixando um eco profundo que anunciava que a revelação do plano divino estava prestes a acontecer. O povo sabia que tudo estava prestes a mudar, e o mistério da soberania de Deus pairava sobre eles, aguardando para ser completamente revelado. A batalha, a luz, a sombra, tudo isso se entrelaçava sinfonicamente, abrindo caminho para a grande manifestação de Deus.